Então, shalom a todos. Eu me chamo Josiane, faço parte desse ministério lindo que nasceu no coração do Senhor. E hoje eu venho mais uma vez compartilhar aquilo que o Espírito Santo tem falado comigo, tem ministrado em meu coração, no meu espírito. Primeiro eu apanhei bastante, eu estou toda dolorida e eu acho que é da ministração, porque primeiro foi em mim, como, né, o Senhor faz primeiro na gente e depois nós compartilhamos com os irmãos para não apanhar sozinha, né? E como diz, né, quando a nossa bolinha está muito lá em cima, ele fura o nosso balãozinho, né? E glória a Deus por isso, porque cada balão que ele fura, mais um passo nós damos, mais madura ficamos, né? E glória a Deus por isso. Então, o texto base para a nossa ministração de hoje é 2 Samuel, capítulo 6, versículo do 13 ao 23. Se alguém quiser abrir, acompanhar, eu espero um pouquinho. Então, em 2 Samuel 6, a partir do 13, fala assim: E assim sucedeu que quando aqueles que carregavam a arca do Senhor haviam avançado 6 passos, ele, né, no caso Davi, sacrificou bois e novilhos cevados. Essa é a história lá quando o povo trouxe a arca de volta para Jerusalém, que tinha sido roubado, né? E Davi dançou diante do Senhor com toda a sua força. Davi e toda a sua casa e toda a casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor com brados e com o som de trombeta. E quando a arca do Senhor chegou dentro da cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou através de uma janela e viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor. E ela o desprezou em seu coração. E eles trouxeram para dentro a arca do Senhor e a colocaram no seu lugar, no meio do tabernáculo que Davi havia armado para ela. E Davi ofereceu ofertas queimadas e ofertas de paz diante do Senhor. Então logo Davi tinha terminado de oferecer ofertas queimadas e ofertas de paz, ele abençoou o povo no nome do Senhor dos Exércitos. E ele repartiu entre toda a multidão de Israel, tanto as mulheres quanto os homens, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Assim todo o povo partiu, cada qual para sua casa. Então Davi retornou para abençoar a sua casa. E Mical, a filha de Saul, saiu para se encontrar com Davi e disse: Quão glorioso foi hoje o rei de Israel, que se descobriu hoje aos olhos das criadas dos seus servos. Aqui tem um detalhe que ele não estava nu, né? Esse descoberto é porque ele não estava com a roupa de rei ali. Ele estava com um manto sacerdotal. Se descobriu hoje aos olhos das criadas e dos seus servos, como um dos vãos companheiros, vergonhosamente se descobre a si mesmo. E Davi disse a Mical: Foi diante do Senhor que me escolheu, diante do teu pai e diante de toda a sua casa, para me estabelecer como soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Portanto, eu quero. Peraí, que eu me perdi aqui. Soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Portanto, eu quero dançar diante do Senhor, e ainda serei mais vil do que isso, e serei humilde à minha própria vista, e das criadas das quais tu falaste. Por elas serei tido em honra. Por isso, Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Então, Mical significa quem é como Deus. O nome Mical significa quem é como Deus. As escrituras falam que quando a arca do Senhor, no caso a presença de Deus, porque a arca do Senhor era a presença de Deus, estava entrando na cidade de Davi, Mical olhou pela janela e ao ver Davi adorando, dançando diante do Senhor,
o desprezou em seu coração. Desprezou. Mas o que significa desprezou? Desprezar significa não dar valor, não dar importância a algo ou alguém. Desconsiderar, rejeitar, humilhar, desdenhar. O desprezo é um sentimento emocional forte que sugere quando se considera alguém ou algo inferior. No caso, Mical, ela se achou, no direito de desprezar o ato de Davi, desprezar Davi. Ela se achou no direito de humilhá-lo, porque ela tentou fazer isso, né? Segundo o que ela pensava, era uma humilhação que ele estava fazendo. E realmente, sim, ele estava diante do Senhor, adorando, se humilhando diante do Senhor, né? Ele estava mesmo realmente fazendo isso. Mas diante daquele que tinha levantado ele por rei. Ele não estava preocupado naquele momento com a posição que ele estava, né, naquela situação. Ali, ele era um servo do Senhor, alguém que o Senhor olhou e viu o que ele não conseguia ver, né? O Senhor olhou para ele, levantou ele como rei, estabeleceu ele aonde ele estava e ainda assim ele estava tendo a oportunidade de trazer a arca do Senhor de volta, o que ele já tinha tentado fazer de uma forma errada e não tinha dado certo. Então ele estava adorando, glorificando, grato, porque ele estava, né, cumprindo com aquilo ali. E sem contar que ele estava se sacrificando, porque a cada 6 passos ele sacrificava, né? Ele fazia um sacrifício para o Senhor. Mical tinha um coração duro, idólatra, soberbo, egoísta. Mical não achou a atitude de Davi digna de um rei, trazendo à memória que havia tido somente um rei Israel antes de Davi, que foi Saul. O único exemplo que Mical teve de um rei. Então ela olhou para Davi esperando que ele, né, achando que ele não estava tendo uma atitude de rei por conta daquilo que ela conhecia do seu pai como rei. Saul, no primeiro momento, foi fiel a Deus, foi fiel às instruções, mas com o tempo seu coração corrupto tornou soberbo, orgulhoso, ciumento, cheio de reputação, desobediente à palavra do Senhor. Não era mais importante a presença do Senhor do que aquilo que o Senhor tinha entregue para ele, né? A posição dele como rei era mais importante do que a presença do Senhor. Saul representa um coração rebelde. Voltando para Mical, Mical não achou a atitude de Davi digna de um rei. Ela olhou através das lentes do seu coração, dos padrões que ela conhecia, através da lente de alguém que não reconhece o rei dos reis. Davi, apesar de estar em um lugar de honra, cujo reinado fora firmado pelo Senhor, se humilhava perante o seu Deus, sem se preocupar com a reputação ou com o lugar que ele ocupava na sociedade. Davi não estava preocupado com isso. Davi estava preocupado em trazer de volta a presença do Senhor para aquela cidade, para aquele povo. Tanto que ele primeiro atendeu o povo, ele honrou o povo, deu ao povo ofertas para depois abençoar sua casa. Primeiro ele abençoou o povo para depois abençoar sua casa. A palavra do Senhor é clara quando diz: humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Ou seja, na presença dele não existe maior ou menor. Existe filhos, servos, adoradores. Davi entendia que a verdadeira adoração não é uma questão de aparência ou formalidade, mas de coração. Ele não se importava em parecer um homem vulgar diante dos outros, porque sabia que estava agradando a Deus. Mical, por outro lado, estava preocupada com a posição de Davi como rei do que com a vontade de Deus. Ela não entendia que a adoração verdadeira era uma questão de amor e devoção, não de aparência social ou posição social.
Mical, ao invés de sair e dançar, se alegrar pela volta da arca em Jerusalém, pela presença do Senhor, ter orgulho do seu esposo, né? E festejar junto, adorar o Senhor junto, ela o rejeitou em seu coração. Em 2 Samuel 6:20, expressa seu desprezo a Davi através de palavras, lembrando que primeiro ela desprezou em seu coração. As escrituras falam isso. Essa comparando ele com os servos que eram pessoas de uma posição social inferior. E para ela, uma comparação humilhante. Ela tentou humilhar o seu esposo fazendo isso, porque na concepção dela, no pensamento dela e no coração dela, era humilhante ser comparado àquelas pessoas, ser comparado aos servos, ser comparado ao povo. Essa querendo humilhar Davi, porque aos olhos dela, ele não estava adorando a Deus, e sim fazendo papel ridículo diante de todo o povo. Era isso que estava no coração dela. Agora eu pergunto a vocês, quantas vezes nós agimos como Mical? Quantas vezes nós olhamos para algo ou alguém através das lentes do nosso coração duro, corrupto, soberbo, egoísta? Ah, Josi, mas eu tenho coração bom. Eu tenho coração bom. Eu tenho conhecimento, eu estudo bastante, eu conheço as escrituras de trás para frente, eu cito todos os versículos que tu me perguntar. Meu relacionamento com Deus é de muita intimidade. Eu oro, jejuo, busco em Deus ser transformadas. Um coração de muita humildade. Como que eu vou ser igual a Mical? Em Jeremias 17, 9 e 10 fala: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O Senhor me levou a pensar muito sobre quantas vezes eu o desprezei. Por desprezar alguma atitude no meu coração, através das lentes do que eu acho certo ou errado, através do que eu já recebi de Deus. Quantas vezes eu usei aquilo que o Senhor já me deu para julgar ou para apontar alguém? Quantas vezes eu já o desprezei através do meu relacionamento com Ele mesmo? Quantas vezes eu já desprezei alguém ou algo através das revelações que eu recebi? Quantas vezes eu deixei de orar por alguém por vergonha ou até achar que a pessoa não merecia? Quantas vezes eu julguei o glória do outro ou deixei de dar glória para não escandalizar? Quantas vezes eu me escandalizei com a forma do outro adorar? Ou o mais comum, que não era para ser, mas é o mais comum. Quantas vezes eu julguei aquele que caiu, aquele que se afastou? Misericórdia de mim. Misericórdia do meu coração terrível. Ah, mas eu sou humilde, eu me humilho diante do Senhor. Mas quando tem que se humilhar e humilhar em algo em relação a mim para o outro, sou cheia de orgulho, soberba, me acho melhor por posição ou espiritualidade. Em Samuel 16, 6, 7 fala: quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura. Irmãos, não considerem a sua espiritualidade, o seu conhecimento. Não considerem isso. Pois eu o rejeitei, o Senhor falou.
O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor, ele vê o coração. Ah, Josi, mas eu oro, peço para o Senhor sondar o meu coração, me mostrar se há algum caminho mal em mim. Eu oro isso todos os dias. Mas eu nunca parei para analisar aquilo que eu oro. Eu me arrependo pelos meus pecados, será? Nós fazemos direto orações de arrependimento. Será que realmente nós estamos arrependidos pelos pecados, por aquilo que nós oramos que se arrependemos? Será que realmente nós buscamos o que tem de mal no nosso coração? Será que realmente quando fazemos uma oração de arrependimento, há arrependimento verdadeiro em nosso coração? Ou é simples palavras da boca para fora? Em em Salmo 139, 23, 24, fala: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, porque o que está no coração vai para cá e depois sai por aqui. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quando fazemos essa oração do Salmo 139 para nós permitimos ser sondados e nos enxergar. É isso que fala o Salmo. Para o Senhor sondar o nosso coração e nos mostrar se há um caminho mau. Será que nós paramos para observar, ouvir e ver o que está dentro de nós? O que sai da nossa boca, sim, é oração. E tem poder, porque tudo que sai da nossa boca não volta vazia. Mas o Senhor vê o nosso coração e como estamos recebendo essa oração que sai da nossa própria boca. Porque não é só orar. Ele fala, sonda o nosso coração. Sonda. Não é só a oração. Nós precisamos permitir ver o que está dentro de nós. Eu ouvi um trecho de uma ministração e o Espírito Santo me conduziu a trazer para essa ministração. E é forte. Para mim foi forte. Mas eu vou ser obediente. E eu vou falar aquilo que eu ouvi, que para mim foi muito forte. O pastor falava assim: o seu coração e o meu coração são tão ruins quanto de um estrupador ou de um traficante de drogas. O nosso coração é tão mau quanto o coração dessas pessoas. É cheio de concupiscências. Mas por que eu e você não somos tão ruins como eles? Porque Deus restringe o nosso coração. Ele segura a corrupção do nosso coração. Ele não deixa sermos tão corruptos como podemos ser. Por isso, a consequência de Deus para aqueles que rejeitam Deus é Deus tirar o pé do freio. É Deus simplesmente soltar o freio de mão, tirar as travas e deixar que o pecado vá até o fim, que o pecador vá até o fim no seu pecado. Permite que o pecado vá até o fim. O castigo para o pecado é mais pecado ainda. E o pecado que eu falo não é um pecado somente aparentemente visível. É o pecado que está aqui dentro e que nós achamos que já somos santificados o suficiente e não conseguimos enxergar isso, porque isso causa escamas nos nossos olhos, cegueiras nos nossos olhos. E nós passamos a achar que somos tão santos, tão purificados, tão soberbos, que nós não conseguimos ver o pecado que está aqui dentro em nós. E passamos a olhar através dessa cegueira para as outras pessoas e para aquilo que o Senhor coloca diante de nós. E Mateus 15, 15, Mateus 13, 15 fala: pois o coração deste povo está endurecido. Ouve com dificuldades e tem os olhos fechados. Em Provérbios 21, 2 diz: todo o caminho de uma pessoa é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor, ele sonda os corações. Eu pergunto a vocês hoje, como está o coração de vocês? Sabe como é que vocês vão saber como está o coração de vocês?
refletindo sobre como vocês ouviram e receberam essa ministração. Foi isso que o Espírito Santo me falou. Quer saber como está teu coração? Reflita no que você ouviu agora e como você recebeu isso. Você vai saber se o seu coração está como o de Mical ou se está caminhando para ser conduzido pelo Senhor, purificado, e claro que nós vamos passar a vida toda sendo transformados, mas tem partes que dependem de nós, da nossa humildade, porque o Senhor chama filhos humildes, ele não chama filhos soberbos, filhos que se acham, filhos que acusam, que apontam, que olham para o outro através da sua santidade. E eu vou fazer uma oração agora para finalizar, amém? Uma oração de arrependimento e de um arrependimento verdadeiro, não só da boca para fora. Senhor, eu quero me arrepender nesse momento, Senhor, por todas as vezes que eu rejeitei ao Senhor através de algo que eu rejeitei, que o Senhor estava, Senhor. Peço perdão, Senhor, pela minha falta de humildade, pela soberba, pelo orgulho que ainda há no meu coração. Peço perdão, Senhor, por não conseguir ver ainda todas as coisas através das tuas lentes e olhar pelas lentes, Senhor, do meu orgulho, da corrupção que há em mim, Senhor, do pecado que ainda há em mim, Senhor. Eu peço perdão, Senhor, por todas as pessoas que de alguma forma, Senhor, eu matei, Senhor, até com pensamento, Senhor, por todas as vezes, Senhor, que eu penso algo mal que vem do meu coração e eu não me arrependo e eu não reconheço. Eu peço perdão por todas as vezes, Senhor, que eu orei em arrependimento, Senhor, mas eu não sondei o meu coração para ver se realmente eu estava arrependida daquilo, Senhor. Que eu só falei da boca para fora, Senhor. Eu peço perdão, Senhor, por todas as vezes, Senhor, que de alguma forma eu rejeitei, Senhor, o Senhor por olhar para o outro, Senhor, ou por pensar na minha reputação, por pensar na vergonha ou qualquer coisa que não venha de ti, Senhor. Eu peço, Senhor, nessa oração, com sinceridade, com humildade, me humilhando diante de ti, Senhor. Que o Senhor venha sondar o meu coração de verdade, Senhor, e mostrar com clareza, Senhor, aquilo que está nele ainda, Pai. E que o Senhor possa me ajudar, Senhor, a ser humilde, Pai, a avançar, a olhar através de Ti para as coisas, para as pessoas, para as situações, Senhor. E eu estendo essa oração, Senhor, a todos que estão aqui ouvindo, Senhor, essa ministração, Senhor. E nesse mesmo espírito eu vou fazer a ceia, amém? Eu te agradeço, Senhor, pelo corpo de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, Senhor. Porque se não fosse o sacrifício de Cristo, Senhor, não seria possível o arrependimento, não seria possível nós ter um coração melhor, nós poder caminhar para isso, Senhor. E é graças a Ele, graças ao sangue que Ele derramou por nós, por esse coração sujo. Ele derramou todo o sangue dele, ele não olhou para o nosso coração. Ele não olhou para aquilo que está dentro de nós, mas ele olhou para aqueles que o Senhor fez. E o Senhor, quando Ele olha para nós, graças a Ele, graças à misericórdia dele, Ele olha através de quem Ele fez, e não daquele que somos, não do pecador com o coração sujo, egoísta, soberbo, orgulhoso. E eu te agradeço, Senhor. E te agradeço, Senhor, porque eu posso fazer parte do teu corpo, mesmo ainda não estando da forma que eu deveria estar, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo teu amor, obrigada pelo teu sacrifício, obrigada pela oportunidade de ser melhor todos os dias, obrigada pela oportunidade de voltar atrás, de poder trazer conserto para nós. Obrigada, Jesus. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. E agradeço pelo pão, Senhor, que representa o teu corpo, Senhor. Obrigada, Senhor. Glória a Deus.
Te louvo também, Senhor, e te agradeço pelo suco de uva, Senhor, que representa o teu sangue, Senhor. Peço, Senhor, que esse suco entre no nosso corpo, Senhor, nos purificando, Senhor, de tudo que não vem de ti, Pai. Purifica o nosso coração, Senhor. Tira, Senhor, toda a dureza do nosso coração, Pai. Transforma o nosso coração, Pai. E que através dessa ceia também, Senhor, os nossos olhos sejam abertos, Pai. As escamas que ainda há em nós sejam arrancadas, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, pelo teu sangue, Senhor, derramado na cruz. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Obrigada,